Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir amanhã ou outro dia. Essa conversa vai ficar gravada. Em primeiro lugar, uma alegria enorme estar aqui com você, Renê, para falarmos de um tema muito importante nesse momento atual e me traz uma enorme alegria. Eu acho que não é um tema fácil, e é por isso que a gente está conversando sobre ele aqui. Sempre que eu começo essas lives, eu me lembro daquele olhar de muita humildade que o nosso mestre Bert Hellinger sempre fala, né, de que somos, assim como nossa mãe, pessoas normais, pessoas com as nossas questões, mas então é desse lugar que eu gostaria de estar propondo esse bate-papo, incentivando que as pessoas que possam estar nos ouvindo também tragam perguntas. E o desenho dessa live tem sido sempre a partir de perguntas concretas e conflitos do cotidiano das pessoas, porque tem tanta coisa nas redes hoje em dia que a gente fica buscando fazer algo que, de fato, seja útil no dia a dia e no cotidiano das pessoas. Então, eu queria, para aquelas pessoas que eventualmente não me conheçam ou até me conhecem, eu gostaria de me apresentar um pouco da experiência que eu vivi nessa temática que tem a ver com crianças e tem a ver com sexualidade. Em primeiro lugar, eu sou mediador de conflitos no Ministério do Trabalho, logo que eu entrei, em 95. Em 96, eu fui formado pela Organização Internacional do Trabalho lá na Itália como mediador. E desde então eu tenho aplicado isso, primeiro dentro lá do universo do Ministério do Trabalho. Em 2000, em 99, a gente começou a fazer um trabalho com jovens de áreas carentes aqui do Rio, favelas, na área de qualificação profissional. Tem um trabalho do Ministério de Combate, um trabalho infantil, mas eu propus num seminário, a gente, além do combate, fazer um espaço dentro do Ministério que era para qualificar os jovens e os adolescentes dessas áreas carentes em informática e produção cultural dentro do prédio do Ministério do Trabalho, porque tinha muito projeto dentro das favelas. Aí você trazer uma pessoa da favela, um adolescente da favela, para dentro de um prédio público, ele saber que ali ele tem que usar uma roupa, que ali ele não pode vir de short e camiseta. Então, a gente mostrar para ele que, se ele quer se inserir nessa realidade, também ele tem que entender como funciona um ambiente diferente daquele da favela onde ele mora. Esse projeto chamou-se CIPO, Centro de Cidadania, Informática e Produção Cultural para Minorias. Em 2000, ganhou um prêmio chamado Hélio Beltrão, de Iniciativas Inovadoras do Serviço Público, funcionou lá durante vários anos. Em 2010, aí já era coordenador nacional do Ministério do Trabalho, numa área lá ligada a serviço marítimo, pesca principalmente, e a gente começou a usar esse olhar mediador no combate ao trabalho infantil na pesca, que é um setor econômico onde a pesca funciona em áreas muito pobres, muitas vezes com lugares onde não há emprego. Então, os adolescentes vão trabalhar na pesca, uma atividade super perigosa, muitas vezes com uma mão de obra até mais barata do que o adulto, e a gente só combater não adiantava. Então, a gente tinha todo um diálogo social com o setor econômico da pesca a nível nacional, e acabou que essa iniciativa também foi reconhecida pela OIT e pela organização ligada às Nações Unidas, a FAO, e eu estive lá na Itália em 2010 falando sobre isso. E mais recentemente, eu trouxe um pouco esse olhar da mediação para as escolas públicas no Rio de Janeiro. Desde 2017 eu venho fazendo voluntariamente um trabalho de mediação de conflitos em escolas públicas aqui do Rio, onde eu trabalho. Na verdade, em 2000, eu passei 6 meses nos Estados Unidos fazendo uma pós-graduação na área de mediação e visitei escolas públicas da periferia violenta de Washington, e lá eu vi um pouco como era feito e me deu vontade de aplicar aqui. Então, muito do que eu vou falar aqui também tem a ver, principalmente no que diz respeito a escolas, ao trabalho que eu tenho junto a uma ONG chamada Projeto Girassol, que já funciona há mais de 20 anos, oferecendo atendimento psicanalítico para jovens, crianças e adolescentes em escolas públicas do Rio.
e eu estou ajudando a eles nesse trabalho através de oficinas. E também vou falar aqui do lugar onde eu venho, né? Eu venho de uma tradicional família mineira, se vamos falar de sexualidade, é importante isso. Eu sou mineiro, atualmente estou em Belo Horizonte, durante a pandemia, trabalhando aqui de forma virtual, mas em Minas, junto com meu pai. E a questão da sexualidade sempre foi um tema assim, um pouco pesado dentro da família, é uma coisa assim, meio que eu me lembro a nudez era algo que não acontecia na nossa família, era algo que era visto com um certo peso. E quando eu fiquei mais velho e procurei as minhas questões a terapia, eu fiquei um tempinho na psicanálise, mas rapidamente eu migrei para a terapia haitiana, e fiquei vários anos fazendo terapia haitiana, e o que me atraiu na terapia haitiana era justamente um aprofundamento na questão da sexualidade, principalmente de olhar para a sexualidade de uma maneira muito mais lúdica, muito mais ligada à transmissão de afetos, ao cuidado com a gente mesmo, cuidado com a parceira. Então, foram muitos anos de terapia haitiana que me ajudaram a ter um novo olhar sobre essa questão da sexualidade. E, por fim, eu vou estar dizendo do lugar de um pai, de um garoto de 15 anos, que não é mais um menino, mas ele é fruto de um casamento que eu tive durante 9 anos. Nós já estamos separados, eu e a mãe dele, mas foi um grande laboratório para eu, pelo menos, experimentar um pouco dessas questões teóricas ligadas à sexualidade infantil ali dentro de casa, e é um pouco nessa perspectiva que eu achei muito interessante a gente conversar e poder te convidar para também trazer esse olhar do outro lado, né? Você é psicólogo, tem larga experiência aí atendendo crianças, atendendo adolescentes, e então eu queria, em primeiro lugar, te agradecer muito pela presença, e te passar aí a palavra para você se apresentar e falar um pouco aí do teu trabalho. Seja bem-vindo, Renê. Muito obrigado, Rinaldo. É um prazer estar aqui no seu canal, assim como foi um prazer conhecer o seu trabalho lá naquele encontro em Porto Alegre, ter o livro, né, o seu livro, né, de mediação recebido de suas mãos, né, e logicamente nos encontrarmos aí nesses encontros, né, com os colegas que trabalham com mediação, que trabalham com a constelação familiar e com temas ligados aí à resolução, né, de conflitos, né. Mas o tema que você me convidou aqui é um tema que me agrada muito, e já que você abriu esse espaço, né, para falar do percurso. Meu nome é René Schubert, eu sou psicólogo e psicanalista, né? E eu comecei meu trabalho em instituição psiquiátrica, e as questões da sexualidade eram muito aparentes, né? A gente pode falar aqui da sexualidade tanto no sentido natural quanto também a patológica, né? Ela se manifestava. Posteriormente, eu fui trabalhar numa instituição também psiquiátrica, mas voltada para a infância. E foi lá que eu comecei a fazer um trabalho com pais, né, voltados para a educação sexual, né, porque os fenômenos em crianças com hipóteses diagnósticas de autismo, psicose, apresentavam muitos fenômenos sexuais, e a questão de limites, possibilidades e limites, era uma grande questão para as crianças e para seus pais, né? Então, inicialmente, eu comecei a trabalhar com pais, a questão da sexualidade. Depois, eu fui chamado no projeto do SOS Aldeias Infantis, o Kinderdorf, onde eu atuei com pais, mães sociais e também com os jovens, né? Voltado para a educação sexual, né? De lá para cá, principalmente em instituições de ensino, né, escolas, tanto públicas quanto particulares, trabalhar essa questão da educação sexual, né, essa questão da sexualidade que se mostra, né, tanto para os jovens, para os pais, para os professores, educadores, para os profissionais, quer dizer, como falar da coisa sexual. Essa coisa que é tão evidente na nossa cultura,
na nossa sociedade, na música, na mídia, mas que muitas vezes a gente não fala sobre, a gente não orienta, a gente não senta para conversar sobre isso. E existem vários fatores aí, né? Existe vergonha, existe culpa, existem educações tradicionais, são várias coisas que se interpõem aí, né? Como psicanalista, a questão da sexualidade estava muito presente, né? A psicanálise se debruça muito sobre essa temática. O Rinaldo falou aí da psicoterapia reichiana, né? E Wilhelm Reich vai olhar muito para essa questão, né? Na função do orgasmo, na questão do relacionamento a dois, né? E quando eu falo a dois no homo, no hétero e no bi, né? No encontro, né? De duas pessoas para a questão sexual. Só que aqui a gente não vai falar de sexo, né? A gente vai falar de sexualidade, né? E é muito importante a gente colocar essa diferenciação, porque é muito comum, né? A gente vai falar disso e vai falar, nossa, esse cara aí é mó pervertido, né? Vai falar de sexo com criança. Não, a gente não vai falar de sexo com criança. Não é isso. Estamos falando do fenômeno da sexualidade, da sensualidade, do desenvolvimento em relação ao corpo, ao prazer. E bem depois, aí vem a questão da erotização e outras questões que aí a gente já vai mais para os jovens, pubescentes, adolescentes, né? Então, eu agradeço o seu convite, Rinaldo, né? E o Rinaldo até separou perguntas já, que são perguntas comuns que a gente recebe, né? E por mais que elas sejam comuns, em nada elas têm de perguntas estranhas, porque o Freud dizia isso, a pergunta de onde eu vim é um universo, né? Então, quando a criança coloca isso, é uma pergunta existencial. Ela está questionando da onde ela veio, da onde veio o papai, da onde veio a mamãe, como isso é possível. E as respostas são múltiplas para isso, né? Então, obrigado, Rinaldo. Vamos seguir o nosso bate-papo aqui, então. Maravilha, Renê. Poxa, eu sempre tenho feito essas conversas a partir das perguntas, né? E é importante a gente construiu juntos as perguntas, né? Quando eu imaginei tratar da temática, eu falei, bom, quanto pai e quanto mãe, quais foram as minhas questões? Quais são as questões de um pai que talvez não tenha trabalhado, não tenha, enfim, investido tanto na questão do autoconhecimento? Então, você falou do Reich, da função do orgasmo, mas assim, o que mais me marcou na biografia, eu li a função do orgasmo, li praticamente toda a biografia dele, mas ele tem um livro chamado Assassinato de Cristo, que é um livro lindo, e num capítulo ele fala do caráter genital, ele fala de como seria esse encontro, né, da sexualidade de uma maneira, de uma leveza, de um cuidado, né, de que vai até onde for, não precisa de ir a lugar nenhum, não tem que chegar a nada, né, tem que ir até onde vai. Se parou num certo lugar, era porque ali que tinha que parar, e ele faz uma figura de dois beija-flores que se encontram e que buscam esse afeto, e que se alguma pessoa chega e interrompe isso, eles se afastam, porque ali não foi possível. Então, assim, mas essas perguntas eu acho que são o mote da nossa conversa. E aí, volto a dizer, e são bem-vindas outras perguntas. Nós vamos ter 2 blocos. O primeiro bloco mais ligado às questões em casa, um bloco ligado às questões da escola, e depois um bloco que a gente seleciona para, caso hajam perguntas, a gente responder. Se não, a gente continua batendo o nosso papo aqui. Então, as primeiras perguntas que a gente listou seriam, em casa: deixo meu filho pequeno brincar com seu órgão sexual? Posso falar de sexo? Como? A partir de quantos anos? Me limito ao perguntado ou aproveito para ir além? Posso dar beijo na boca? Ou tomar banho com meu filho ou minha filha pequena? Então, eu gostaria de falar aqui, em primeiro lugar, antes até de te ouvir como um especialista do tema, falar do meu lugar de pai, né? E de mediador também. Porque quando eu tive meu filho,
né, da gravidez, da gestação, que foi um processo que a gente participou de encontro de casais grávidos, era um processo muito prazeroso. A gente leu bastante coisa, dialogou com profissionais, dialogou com casais. Na verdade, cada um tinha a sua norma, mas na hora que o filho nasce, é ali no vamos ver que a gente tem que decidir como fazer. Então, o que eu fazia era botar todas essas informações num saco de conhecimentos e está muito conectado também à minha intuição de pai e a intuição da minha companheira na época de mãe, para a gente, além do que a gente aprendeu em termos de teoria, a gente se conectar com o que tem vontade de fazer. E, principalmente no meu caso da mediação, de buscar, muitas vezes a gente se identifica ansioso para dar uma resposta, e justamente nessa hora eu respirar fundo e tentar perceber quais são as possibilidades. Muitas vezes, por exemplo, deixo meu filho brincar com seu órgão sexual. Antes de ter um impulso de fazer alguma coisa, de não faça, ou se eu tenho uma teoria que eu acho que eu tenho que fazer, que é importante que a criança faça isso, que eu incentive, eu olho para mim e falo, vem cá, né? Como eu vou lidar com isso? Então, esse é o primeiro olhar que eu sempre tive. Né? Então, quando eu via meu filho brincando com seu... Era um menino, né? Com seu órgão sexual, eu tratava aquilo com a maior naturalidade. Internamente, eu até ficava feliz, que assim, bom, ele está ali, que bom que ele pode tocar, que ele pode fazer essa brincadeira sem precisar nem de incentivar, nem de reprimir. Eu deixava isso com uma naturalidade, não ficava observando, passava direto e ia embora. Né? E, às vezes, aí já numa etapa um pouco maior, tem a ver com a pergunta, posso falar de sexo? Quando ele vai crescendo um pouquinho, às vezes, eu me percebia, vem cá, será que está na hora de eu falar alguma coisa? Eu me lembro que, nessa ocasião, eu sempre busquei uma parceria com as escolas. Ele já tinha mais de 3 anos, ele já estava na escola, porque também é interessante esse diálogo do pai com a escola, não para fazer o que a escola quer, mas para dialogar e ter uma perspectiva mais em detalhe. A criança tem quantos anos? Tem 5? Tem 6? Como vocês estão fazendo? Em que momento? E, claro, nós escolhemos uma escola construtivista, que tinha toda uma abordagem cuidadosa com as crianças. Então, era uma parceria que, quando a gente escolheu a escola, a gente também dialoga. Então, para mim, isso foi importante. Né? E, muitas vezes, a escola... Me lembro de uma situação que a escola me falou, o retorno assim, olha, deixa ele trazer as questões. Certo? Porque, muitas vezes, se ele não traz, e você coloca, pode ser uma ansiedade mais sua como pai do que dele como quem está descobrindo. Né? E também, assim, se ele me pergunta uma coisa, eu aproveito e trago aqueles conteúdos, assim, não, deixa, né? Eu me lembro sempre disso, responda o que foi perguntado. Né? Papai, eu vi da cegonha? Não, você não veio da cegonha. Né? E vim respondendo na medida que, enfim, foi um pouco o sentido de eu tentar buscar essa situação, e aí indo para esse dar um beijo na boca, ou tomar banho com meu filho ou com a minha filha. Da mesma forma como brincar com o órgão sexual, na minha concepção, assim, né, a gente vive uma cultura onde homens e mulheres ou companheiros se beijam na boca. Então, é natural que meu filho vai me ver beijando na boca da mãe dele. E, em algum momento, ele chega e vem me dar um beijo na boca. Eu nem nego, nem incentivo. De novo, eu me lembro que tinha isso. Ele vinha, beijava, ele vinha postar um beijo, pode. Beijava, eu levantava, saía, não dava muita importância para aquilo. Era como se fosse uma experiência e ele experimentou e tal, e não se avançou muito, da mesma forma, no meu caso, como banho. Eu sempre, até por ter uma relação, uma lembrança em casa, aqui em casa, eu podia perceber que minha mãe não permitia que eu a visse nua. Meu pai também não tinha essa naturalidade de nudez. E eu sempre, no caso do meu filho, fiz questão de, desde muito pequenininho, poder tratar com essa questão da nudez. Criança, adolescente, a gente vai no clube, a gente fica nu no banheiro do clube, a gente fica nu dentro de casa. Então, no meu caso, era uma coisa muito natural, né? Como algo que pode ser vivido, principalmente como
como algo do que somos, né? Do bicho que somos, sem ter necessariamente um aspecto da sexualidade e tudo mais. E antes, passando a pergunta para você, todas as perguntas para você, Reni, tem uma questão que eu acho que é muito atual também, eu queria também que você, se tivesse tempo, abordasse, essa questão de filho veste azul e não rosa, e meninas vestem rosa e não azul, né? Essa cultura da gente, cada família ter o seu olhar, né? E no meu caso, eu respeito muito aquelas pessoas que acham que na família deles o filho não deve ter rosa, mas eu quero te dizer que eu sempre gostei de roupa rosa, de roupa vinho. Então eu fazia questão de dar para o meu filho roupinhas bem pequenas rosa, rosa e azul. Por quê? Porque eu falei assim, bom, se ele gostar de azul, ele vai poder usar o azul, se ele gostar do rosa, ele vai poder usar o rosa, respeitando não só o desejo dele, como também o desejo de outras pessoas que possam ter um ponto de vista diferente. Renê, já falei muito, eu queria agora ouvir você, que é o grande especialista no tema. Por favor. Obrigado, Rinaldo. Não, mas a forma como você conduziu é exatamente a forma como muitas vezes a gente trabalha isso com os pais, com os nossos clientes, né? Quer dizer, quando que eu posso abordar isso com a criança? Quando a criança traz, né? E o Freud, inclusive, ele tem um texto, né? Que um colega dele, médico, pergunta para ele, fala, mas como que eu vou falar, né, sobre a questão sexual com uma criança? E aí o Freud falou, não, você não vai falar da coisa sexual com a criança. Escute a dúvida que a criança traz e responda de maneira simples, natural e numa linguagem que a criança entenda. E aí o Freud faz uma ressalva, né, para os mitos, né, para a questão de você falar da cegonha, do alface, da couve-flor, que a criança vem de dentro de uma couve-flor e tal. Ele falou, não, a criança ela vai investigar, né, ela vai ouvir uma coisa dessa e de repente ela não vai mais querer comer couve-flor porque ela tem medo de machucar uma criança que está lá dentro. Então ele falou isso, e nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado, a criança ela é concreta, né? Então, se de repente acontece, uma pessoa chega para mim e faz uma pergunta e eu não sei responder, uma criança, a melhor coisa é virar para ela e falar, olha, eu não sei te responder isso, mas eu vou perguntar para tal pessoa que vai saber responder. Quer dizer, eu vou mostrar para a criança que existe sim recurso. Talvez para mim seja delicado falar disso para a criança, eu não saiba como abordar isso, então eu vou procurar alguém que possa fazer isso, né? E a gente sabe, existem pessoas que têm mais jogo de cintura com essa coisa, com esse papo. Eu lembro uma vez, eu estava numa viagem, se eu não me engano, era na Bahia, e no café da manhã, um garoto sentado junto com o pai, o garoto devia ter uns 4 anos, e o garoto, pai, a cadeira tem pinto? E o pai começa a olhar assim para os lados, né? Que o moleque, logicamente, não perguntou baixo, né? Ele falou alto. Aí o pai, não, filho, a cadeira não tem pinto. E a mesa, pai? A mesa tem pinto? E assim, era insaciável as perguntas, quer dizer, tudo que estava lá ele queria saber se tinha a coisa, né? Natural, né? E num determinado momento o pai viu que eu estava olhando e rindo, aí ele falou, desculpa. Eu falei, não tem nada não, é natural, né? E ele estava respondendo para o menino, né? E depois, no momento, ele falou, não, filho, ó, isso aqui é coisa, né? O papai tem, você tem. A mamãe? A mamãe não tem. Aí a gente entra, inclusive, nessa pergunta, né, do azul e do rosa, que cai muito na questão da nossa biologia. E, realmente, cor não tem nada a ver com biologia, né? Mas, sim, nós temos uma diferença. O menino é diferente da menina, o homem é diferente da mulher. E a criança, ela fica extremamente curiosa com isso. E nós podemos abordar isso, né? E quando a gente começa a falar disso, por exemplo, na linguagem que cada um tem dentro da sua casa, né? Pipi, tesourinho, periquito, buraquinho, não sei, né? Cada família aí tem um jeito de falar disso. O importante é, como o Rinaldo falou, é natural, né?
Não é aquela coisa, ai meu Deus do céu, ele falou pinto, aí passa um carro na rua tocando funk e falando coisa muito pior. Então, né, se você fala de pinto, fale de pinto, fale da periquitinha, converse com a criança e ela vai perceber, sim, existe uma diferença aí. Agora, essa diferença não significa que eu preciso ser assim ou assado. Ah, então eu sou menina, eu tenho que usar azul, preto. A menina, ela vai usar rosa, vai usar branco, que seja. Né? Realmente isso é uma grande besteira. Né? A criança, ela vai ter uma pluralidade, uma multifacetalidade de possibilidades, de criatividades. E eu, como adulto, eu posso incentivar esse lado espontâneo e natural dela, ou eu posso tolher, eu posso castrar. Né? Lógico, a nossa cultura, em muitos aspectos, ela é castradora. Né? Na nossa educação, nas nossas referências. A questão é o quão consciente eu estou, de repente, disso. E perceber as consequências, de repente, de uma castração. Né? O que é muito importante quando a gente trabalha com as crianças é a gente falar, sim, das possibilidades, mas também falar dos limites. E aí eu vou para a primeira pergunta, né? Meu filho pode mexer lá no quiquito dele, no pintinho dele? Pode, né? Mas existe lugar e existe hora para isso. Né? E uma vez eu tive uma mãe que trouxe isso e falou que o filho ele gostava especificamente, quando tinha visita em casa, de fazer isso na sala. Né? Eu falei com ela, então, conversa com o teu filho. Eu falei, ele pode, mas no banheiro. Ele pode, no quarto dele. Né? E já aproveitar o ensejo para falar da questão da intimidade. Né? Olha, isso aqui é o seu tesourinho, isso aqui é o seu pintinho. Né? Você tem que cuidar disso. Não é para os outros ficar mexendo, não é para os outros ficar manipulando. Talvez o papai e a mamãe, né, que são seus cuidadores, são seus responsáveis. Né? Mas é uma área mais protegida. A criança ela só vai ter essa noção se o adulto conversar nesse sentido com ela. Não no sentido de terrorismo. É uma conversa, né? Falando. Assim como eu estou aqui falando com vocês e eu estou vestindo roupas, é porque eu estou protegendo certas partes. Isso tem tanto a ver com uma questão de apresentação social, como também tem a ver com sensualidade e proteção, né? Então a criança está lá na praia, tá todo, a gente fala, né, que a praia é o local mais democrático, né? Porque tá todo mundo igual, né? Ou de sunga ou de maiô, é natural. E a criança ela observa, ela vê que tem coisas diferentes. Tem corpos grandes, pequenos, inchados, estorricados, e ela pergunta. Responda, né? Ai, mas meu Deus, essa pergunta é tão complicada. Criança não tem papa nas línguas, né? Ela vai aprender isso com o adulto, né? Então, nós como adultos, nós vamos adultecer a fala da criança. Então, filho, não fala assim com a sua tia. Ai, mas a minha tia ela é muito melosa, ela fica pegando aqui, eu não gosto, ela tem bafo. Filho, né? Você não pode falar assim da sua tia. E é importante, talvez, entrar em detalhes, talvez, porque a tia pode ficar chateada, né? Então, não é que também a criança tem que deixar ficar fazendo assim nela. Mas, de repente, a criança fala, ó, tia, eu não gosto quando você faz assim, dói, né? Quer dizer, ensinar para a criança que ela pode comunicar coisas do corpo dela para o adulto, né? E isso é uma conversa normal, né? Ah, mas eu posso falar assim com meu filho? Pode, mas fale na linguagem dele, de preferência na altura dele, né? Na altura dos olhos dele, né? Que é o que muitas vezes a gente faz, principalmente no ensino fundamental, que a gente senta no chão junto com a criança para que estejamos todos falando no mesmo nível. E todos os assuntos vão ser falados. E vão surgir assuntos assim. Principalmente quando a menina, o menino de 6 anos, vira e fala, professor, professora,
a minha mamãe me deu um irmãozinho. E aí, depois disso, ela fala, eu não sei como ele foi parar lá. Ela começa a formular a coisa, porque provavelmente ela já fez essa pergunta de outra forma. Mas para ela é um grande mistério. Essa coisa da mamãe, de repente, ficar inchada, ficar barriguda, e aí todo mundo fala, teu irmãozinho tá aí dentro. E a criança olha, ela vê uma barriga, ela não vê um irmãozinho. Ela fala, mas como assim? A criança é concreta. E de repente, milagrosamente, pum, tá lá o irmãozinho. Como que isso aconteceu? Ela é um cientista. E o Freud falava exatamente esse interesse, essa curiosidade da criança, esse lado científico da criança, é o que a gente depois vai usar na educação. Porque se a gente estimular isso, essa criança ela vai se permitir fazer perguntas inteligentes. E as perguntas inteligentes, elas não têm castração. Elas têm um direcionamento, né? Então, sim, eu preciso estar preparado para essas perguntas, porque a criança vai ser livre na forma de perguntar. E se eu não estiver preparado, aí eu vou chegar para a criança e vou falar, olha, eu tenho um amigo, o Rinaldo, e ele sabe responder isso melhor do que eu. Eu não preciso falar para a criança, eu tenho vergonha, isso é feio. Não. Olha, eu não sei te responder isso, mas o Rinaldo, ele vai te responder muito bem isso. É uma possibilidade. Né? Isso a gente trabalha muito com os educadores. Nem todo mundo precisa trabalhar com educação sexual. Né? E às vezes a gente tem um coordenador, uma professora, às vezes até o professor de educação física que trabalha mais um pouco, tem uma naturalidade, ele tem uma facilidade de falar sobre esse assunto. Né? E em casa, a mesma coisa. Sempre tem um parente que às vezes consegue lidar melhor com isso, consegue acessar o infantil de uma forma mais adequada, natural e espontânea. Porque a criança ela tem um terceiro sentido. Né? Ela percebe, esse cara está me enganando. Essa história está estranha. E ela vai tentar confirmar isso. Né? Você já deve ter percebido isso. A criança ela não sossega enquanto ela não tiver uma resposta. E ela vai atrás de confirmações dessa resposta. Então, na forma como o Freud falou, seja espontâneo, natural e responda na medida que as perguntas vêm. Como o Rinaldo contou pra gente, como pai. Quer dizer, naturalmente. Eu acho que só faltou uma questão ainda, Rinaldo, a questão de beijinho na boca. Né? Aí a gente entra num aspecto meio de cultura. Né? A gente tem culturas que lidam com isso de formas diferentes. Por exemplo, eu encontrar o Rinaldo e de repente dar um beijo na bochecha dele. Na Itália, super natural isso. Né? De repente, se eu faço isso aqui, o pessoal vai falar, ih, olha só, o cara, olha só, ele beijou o Rinaldo, ih, não sei não, hein? Aí já veio aqueles comentários. A criança também está observando isso, ela também está pegando preconceitos, racismos, ela pega essas questões da linguagem. Né? Cada casa tem uma forma de lidar com isso. É muito importante a gente perceber quando a criança começa a pedir limites. Muito comum um menino pequeno buscar papai e mamãe, dar beijo, dar beijo, dar beijo. De repente chega uma idade que ele para. E aí ele fecha a porta do banheiro. E isso é importante. Né? E fala, é isso aí, filho. Né? Lavou tudo direitinho, né? Que bom, né? Você não precisa mais que a gente esteja lá com você, ótimo, né? Mas esse momento onde a criança começa a perceber, eu preciso do meu espaço, né? Isso não vai acontecer aos 4 anos, isso geralmente é 6, 7 anos, isso é importante. Né? A questão de beijo na boca, eu tenho que observar muito como a criança está processando isso. Porque tem crianças que começam a ficar estimuladas demais na parte oral, e aí eu tenho que tomar cuidado, porque aí eu começo a sensualizar ou erotizar essa área. Isso não é legal na relação pai e mãe, né? Pai, mãe, filhos. Né? E aí a gente, de repente, fala, não, né?
Principalmente se o menino vira para a mamãe e fala, mas mamãe, você é minha namorada. Então, não, filho, eu sou sua mãe, né? Então eu vou dar um beijinho na sua bochecha, mas eu não posso mais beijar sua boca, mamãe. Então, eu sou sua mãe, né? Te amo, né? Te dou um abraço, te dou um beijo na bochecha, mas talvez o beijinho na boca seja para mais para frente, não com a mamãe, com outra pessoa. Mesma coisa na linguagem do pai, né? Ou seja, isso é do caso a caso. Dentro de cada casa, dentro de cada cultura, a gente vai perceber como isso vai se dar, né? E eu percebo que no meu consultório existem situações muito diversas nesse aspecto. Por isso que eu não tenho uma resposta geral para isso. Mas a criança, ela denuncia o momento e os pais, como adultos, precisam também perceber esse momento. Ou, e aí a gente fala de castração, impor esse momento, né? Pai, vamos tomar banho. Então, agora o papai vai tomar banho sozinho. Mas por que, papai? Porque você já está virando uma mocinha, porque você já está virando um mocinho, e eu acho importante você ter esse espaço para você agora. A mesma coisa vale para dormir junto, né? Aliás, quanto antes a criança puder dormir na caminha dela, melhor para o desenvolvimento dela, né? Para ela saber o espaço do corpo dela, como ela pode se mexer naquela cama, tal, para ela lidar com os medos dela, as inseguranças dela, os pesadelos dela. Papai e mamãe estão lá, não na cama, naquela casa, né? E vai acontecer dela às vezes ter medo. Aí ela vai lá, bate na porta dos pais, pai, tive um pesadelo, tal. E aí cada pai e mãe vai ter uma forma de lidar com isso. E às vezes, quando é necessário, eles podem pedir uma orientação da escola, do coordenador, do psicólogo, de alguém que de repente lide com crianças, né? Mais ou menos assim, Rinaldo. Não sei se eu entrei em todas, né? Mas eu fui fazendo uma costura aí. Maravilha. Muito obrigado, Renê. Vou só registrar aqui, ó, várias pessoas, Leila Regina, Ana Paula Santana, a nossa queridíssima amiga Daniela Migliari. Ana Paula já colocou uma pergunta aqui a respeito de abuso. Vamos deixar para o terceiro bloco. Opa, a Dani também falou aqui. Maravilha. Renê, poxa, ouvindo você falar, me dou conta de como foi feliz a escolha, porque eu acho que é essa expectativa aqui que eu tinha mesmo, e mais do que de modelos, de um olhar, né? Algumas coisas que você falou para a gente, me chamaram muita atenção. A primeira delas é que é uma verdade, né? Os filhos, eles percebem os pais longe. Então, assim, o quão importante é a gente ter essa naturalidade para tratar dos temas que eles colocam, inclusive pode ser que não sabe, porque, né, se eu digo que sei, mas ali eu tenho uma trava, a criança percebe que tem uma contração ali, e ela vai olhar assim, pera lá, mas ele está falando isso, mas... Então, assim, a gente se colocar nesse lugar de um ser humano e que está aprendendo junto com os filhos é um lugar de força dos pais. Eles não perdem a autoridade deles, muito pelo contrário. Eles têm essa naturalidade que também estão ali aprendendo com seus filhos, e essa é uma bela experiência. Uma outra coisa também que você abordou, que para mim, eu me lembro muito, e que é o importante de nós, enquanto pais, desde muito pequeno, pais e mães, né? Mas dessa coisa de dar o limite mesmo. E aí, a reflexão que me ocorre é que antes de qualquer coisa na relação minha com meu filho, é eu olhar para dentro de mim e ver como eu estou. Porque se eu sou um pai que estou me sentindo muito sozinho, que às vezes estou distante da minha companheira, a mãe ainda muito mais, né? Porque a mãe estava com a criança na barriga, então ela teve aquela relação muito, muito forte, simbiótica naquele início da barriga, são dois um único ser. Então, tanto pais quanto mães estarem muito conectados com essa percepção interna
de que, olha, às vezes eu até fico feliz quando eu recebo um beijo na boca, mas, volto a dizer, essa coisa desse passo atrás, né? Eu estou feliz, eu estou me sentindo amado, né? E a criança, o filho, né, dá sentido a todas as nossas carências, mas o quão importante é a gente, até antes de tomar uma atitude do sim ou do não, a gente se olhar, pedir ajuda, eventualmente, mas também se olhar, né? E de se ver, será que eu estou indiretamente dizendo que minha filha não consegue dormir na cama dela, mas será que eu é que não estou gostando dessa criança que está ali no meu quarto, que está ali preenchendo aquele espaço? Eu concordo contigo e, assim, na época que meu filho nasceu, a gente montou um quarto para ele, tinha um berço, tinha um colchão no resto do quarto. E tanto eu quanto a mãe dele, na época, ele acordava de noite e chorava. A partir de um mês, a gente passou a colocar ele no berço. Quando ele chorava, a gente, ao invés de trazê-lo para o nosso quarto, a gente ia para o quarto dele, trazia, às vezes, ele tirava do berço e deitava no quarto dele, num futon, numa cama que tinha ali no chão, meio que sonado, né? Os pais ali naquela fase inicial estão com muito sono. E daí a pouco a criança dorme, você acorda, sai do quarto, vai para o quarto e deixa ele ali. É um processo que daqui a pouco ele vai entender que, mas isso demanda de nós, pais também, ter um olhar assim de muita coragem, né? De olhar para os próprios vazios que todos nós temos e temos essa atitude de dar limite para os dois lados, né? Para o bem do nosso filho ou a nossa filha. Beleza, vamos passar para a questão das escolas, para a gente conseguir sobrar um tempinho lá para o final. O bloco das escolas, a gente teve algumas perguntas lá, né? Como a escola pode abordar a sexualidade infantil? E se dois meninos de 8 anos são encontrados no banheiro da escola brincando de tocar em suas partes íntimas? Como abordar o tema sem julgamentos? Como deixar claras as regras dentro da escola e como lidar com os pais? E aí eu trouxe essa questão, porque foi uma questão que eu acho que pode ilustrar um pouco esse olhar e também aproveito para fazer um pouco uma propaganda do trabalho que a gente vem fazendo, de como a mediação sistêmica pode se colocar a serviço disso. Eu nem falei no início, tem um livrinho que você falou, chama-se Mediações Sistêmicas nas Escolas, é um livro que tem 2 anos só de ter sido publicado, mas já está na 5ª edição, foi publicado em Portugal, então eu fico muito feliz e aproveito para fazer propaganda dele aqui. Mas o que acontece? Né? Chega essa situação, o fiscal da escola entra no banheiro e pega 2 crianças nuas se tocando. Aí ele leva para a direção chama a professora, e vamos dizer que a professora diz para ela que isso já estava acontecendo há algum tempo. Um desses meninos já vinha fazendo isso com várias crianças. E aí a diretora, um pouco preocupada, faz uma reflexão interna. No dia seguinte, chegam 5 agendas na sala da professora, de 5 mães ou pais, dizendo que a criança não queria ir para a escola porque não queria fazer essas brincadeiras do banheiro. E aí vem esse dilema, como tratar disso? Né? O caminho mais ou menos tradicional tem sido, vamos chamar os pais, porque isso é um problema dos pais, eles devem estar fazendo isso, devem estar fazendo aquilo. O que a gente da mediação de conflitos entende? Se o problema se deu dentro da escola, vamos resolver a questão primeiro dentro da escola, vamos buscar uma solução dentro da escola, né? E aí a proposta foi, a gente de alguma forma fez isso. Qual foi a proposta? A gente conversou primeiro, quando o tema chegou para mim, chegou nesse sentido. Ginaldo, você gostaria de colaborar com essa tua abordagem nesse tema? Olha, a gente pode experimentar, a gente pode se colocar a serviço e ver o que pode acontecer. O meu caminho é fazer um trabalho com as crianças. A mediação sistêmica é diferente dessa mediação tradicional, quando você pega só os 2 meninos que estavam no banheiro e você coloca para conversar. Não, a mediação sistêmica você bota toda a turma em roda para falar de um tema que é... E aí foi a primeira abordagem nossa. Nós não vamos falar de sexualidade infantil. Nós conversamos com a diretora e a proposta foi, vamos falar
o que pode e o que não pode ser feito dentro da escola, né? Deixando claro que as regras da escola elas são diferentes das regras da casa de cada uma das famílias. Quando a diretora estabelece que dentro daquela escola não é permitido namorado, é uma escola de crianças pequenas, quando ela diz que naquela escola nem os professores, se são namorados, eles devem andar de mão dadas, ali dentro é um lugar de escola, então existe uma regra na escola de que, eventualmente, não se pode namorar dentro da escola, não se pode... Aí você pode... Então, o primeiro passo nosso para tratar desse assunto foi a gente se reuniu com a diretora, explicou essa abordagem, ela concordou que a gente fizesse uma reunião em roda com toda a turma, mais a professora, mas a professora estaria de fora e eu iria conduzir a roda com as crianças. A primeira questão que eu perguntei para a diretora é: você me diga quais são as regras, de uma maneira geral, que você gostaria que a gente abordasse nesse encontro. Porque o encontro teria com as crianças uma pergunta que é: quais são os jogos e as brincadeiras que a gente costuma fazer dentro da escola? Antes da gente começar a pergunta dizendo se pode ou se não pode, a gente queria trazer para as crianças para que elas construíssem coletivamente quais são os jogos e as brincadeiras que eles fazem. E, obviamente, como teve essa história no banheiro e as agendas falando disso, é óbvio que isso iria aparecer. Mas ainda que não aparecesse, porque nessa roda a gente bota as crianças em roda, a gente faz aquelas dinâmicas que a Mariane Frank usava na pedagogia sistêmica na Alemanha, muitos anos atrás, as crianças se olham, a gente fala que é da presença simbólica dos pais dentro daquela sala, mas, enfim, depois dessa dinâmica sistêmica, a gente coloca no quadro a pergunta: quais são as brincadeiras e os jogos que vocês, crianças de 8, 9 anos, costumam fazer nessa escola? E a gente já tinha como cartas na manga aquelas brincadeiras ou jogos ou situações que a diretora já tinha nos dito que eram coisas proibidas dentro da escola. Então, passamos isso para as crianças em roda, falando lá: eu jogo futebol, queimada, os jogos. De início, as crianças só falam aquilo que pode. Aí a gente, como mediador, provoca: pessoal, mas a gente sabe que não são só essas brincadeiras que vocês fazem. Aí vocês podem dizer, para falar tudo. A gente também dá soco na cara, é uma brincadeira, dá banda, é uma brincadeira. E a gente foi listando no quadro tudo o que eles diziam, sem julgamento, simplesmente todas as brincadeiras no quadro. Lá pelas tantas, a gente também colocou algumas brincadeiras. Aí eu falei assim: eu vou colocar aqui uma brincadeira no quadro, namorar. Aí as crianças já deram aquela sentada, olharam assim uns para os outros: é uma brincadeira, vamos colocar aqui no quadro. Tocar nas partes íntimas, quebrar equipamentos da escola. Então, a gente, no primeiro passo dessa dinâmica, a gente simplesmente listou um conjunto de brincadeiras, de jogos ou de atitudes que as crianças fazem na escola. Deixando claro que esse primeiro momento não era um momento de dizer certo e errado. Quando o quadro estava cheio de perguntas, importante também que, antes de fazer a dinâmica, nós conversamos com a professora, também coletamos junto a ela quais das questões que ela gostaria que a gente também inserisse ali naquela construção. E aí a ideia da mediação é uma ideia de construção coletiva. É muito melhor as próprias crianças irem construindo essa lista e a gente insere um ponto ou outro, que ao final essa lista vai ser uma lista onde todos vão estar comprometidos com ela, na medida que eles também criaram essa lista. Então, enchemos o quadro com tudo aquilo que eles falaram. E algumas coisas que eles não falaram, mas que a gente falou. E aí passamos para a etapa seguinte, que é: bom, agora vocês vão dizer o que pode e o que não pode. Aí eles começaram a dizer o que pode, a gente botava um sinal de mais no que pode. Isso aqui não pode, menos, pode, não pode. Aí, namorar, pode namorar? Metade da turma levantou o braço, a outra metade ficou quietinha e não levantou o braço. Aí a gente deu uma entrada nessa etapa dizendo: eu quero dizer para vocês, a diretora estabeleceu que nessa escola não pode namorar. Então, é menos, deixando claro que na casa de vocês podem fazer diferente. O pai de vocês é o dono da casa de vocês, a mãe de vocês é a dona da casa de vocês. Agora, pisou aqui dentro da escola, é importante que vocês
tem que respeitar as regras da escola, porque se não respeitar, vão haver consequências. E aí entramos nessa coisa, pode tocar nas partes íntimas? Não, pode. Então, no final dessa dinâmica, tinha um quadro cheio de situações, mais ou menos metade delas ou mais, outra metade ou menos. Terminamos a dinâmica e aí afixamos em 2 folhas de cartolina bem grande aquilo que pode e aquilo que não pode naquela escola. Essas 2 cartolinas foram para dentro da sala das crianças. E aí a professora, de tempos em tempos, ela reunia as crianças ali, sentadas no chão, debaixo dos cartazes, para lembrar junto às crianças, e elas já conseguiam ler, algumas delas. Então, agora você aqui vai ler o que está escrito nesse quadro. Ah, pode isso, pode aquilo. O que não pode? Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. E aí perceba, né, essa pergunta de como deixar claras as regras sem julgamento. Né? E o interessante é que eu acompanhei isso depois da dinâmica, foi um encontro, e depois a professora deu sequência a isso. E, para minha alegria, esse fato não se repetiu mais, era um fato que já vinha acontecendo de maneira recorrente, mas que ninguém tinha parado também para chegar para as crianças e dizer, não pode fazer isso. Porque tem essa coisa, pode, não pode, o pai vai dizer, o pai não vai dizer. Então, foi uma leveza para as crianças saber que isso pode, que isso não pode, e aí ali dentro as regras estavam estabelecidas. E aí, como comunicar aos pais, eu acho muito mais razoável comunicar para os pais qual foi a atitude que a escola deu a partir de um problema que aconteceu dentro da escola. Porque nesse caso dos 2 meninos, quando se chamou os pais do menino que de alguma forma estava provocando isso, ele não compareceu, porque provavelmente ele já sabia que tinha um julgamento ali da questão. Então, muito melhor a escola resolver as questões que se dão dentro da escola. Ah, mas se o pai perguntar, olha, se o pai perguntar, aí sim, eu vou explicar que nós fizemos ou vamos fazer isso, e vocês vão estar acompanhando. É importante que vocês saibam, porque não tem aqui nenhum julgamento de certo e errado. O que a gente faz dentro da escola é o que a direção da escola entende. A vinda da criança para cá é uma oportunidade dela conhecer uma nova cultura diferente daquela de casa, nem melhor, nem pior, mas é um novo sistema, uma nova postura, e não tem um melhor do que o outro. Os dois estão ali a serviço da criança. Renê, por favor, com você aí. Sim. Não, é muito interessante essa questão, porque esses fenômenos vão acontecer, sim, na escola, né? Às vezes com os mais pichotinhos, às vezes com os mais velhos, e os mais velhos eles têm uma grande influência sobre os mais novos, né? E aí você tem uma onda, né? A minha experiência mostra, e a gente tem relato de muitos colegas que trabalham com educação sexual que corroboram com essa ideia, que a partir do momento que você cria um espaço de escuta para esse fenômeno e um espaço de orientação, ele diminui, né? Ou seja, fenômenos de sexualidade exacerbada, de brincadeiras inadequadas, de exibicionismo, são fenômenos que vão acontecer. Muitas vezes isso tem a ver com o local da onde a criança vem, e logicamente escola não é consultório, né? Então não vai dar para ficar psicoterapeutizando a criança lá no recreio, mas eu estou vendo que está acontecendo um fenômeno que talvez a criança esteja trazendo de outro lugar, e aquele fenômeno ele está se espalhando na escola rapidamente. Aí eu preciso criar um espaço de escuta para isso. Eu fiz um trabalho numa escola voltada para crianças especiais, né? Ou seja, crianças que tivessem... Naquela época a gente usava o termo, né, de deficiências, né? Crianças com portadoras de necessidades especiais. E os fenômenos de sexualidade exacerbada eram muito comuns, né? E aí, junto com isso, vinha o preconceito, né? Quer dizer, de duas uma, ou falava que toda criança assim é tarada mesmo, ou se falava, não, mas não dá para falar disso, né? Eles são como anjos, eles não têm sexualidade, né? Os dois estavam errados, né? Criança, como independente de
qual nível tem sexualidade. Né? A sexualidade move o corpo de todo ser humano. Né? Isso está no nosso instinto. A questão é que, como toda criança, eles precisavam de uma orientação. Eles precisavam de um direcionamento daquilo. Sempre é importante antes conversar com os pais, né? E todas as vezes que eu trabalho isso nas escolas, eu primeiro falo com os pais, até para falar sobre o que eu vou falar. Tirar as dúvidas dos pais. Muitas dúvidas dos pais têm a ver com os fenômenos que estão acontecendo na escola. Né? E a gente sabe, as pessoas vêm de famílias diferentes, culturas diferentes, realidades diferentes. Então eu não vou, né, o Rinaldo falou bem isso, eu não vou entrar no julgamento, não, isso aqui é feio, isso é errado, mas também, né, do jeito que... Não, eu não vou entrar nisso. Eu vou incluir isso. Sim, isso também é uma realidade. Porém, aqui há regras, aqui há consequência. Mas para eu falar de regras e consequências, eu tenho que criar o espaço de escuta com as crianças, para que elas possam, assim como o Rinaldo fez a dinâmica da lista com elas, para que eu possa conhecer quais que são essas realidades, quais que são essas questões. Esse grupo ele teve uma duração de 3 anos, né? E o fenômeno de aspecto sexual na escola zerou, né? E muitas dessas crianças se tornaram, de certa forma, auxiliares minhas, porque quando elas viam alguma coisa, elas falavam, conversa com o Renê, procura a coordenadora, né? Aqui era uma escola de ensino também religioso, né? Era de católicos, então também tinha essa figura, né, do padre. O padre não gosta de sair não, hein? Toma cuidado. Mas, logicamente, a gente não usava isso para aterrorizar as crianças. A gente usava isso no sentido de falar, não, tem uma regra aqui. Né? Existem coisas que você pode fazer e existem coisas onde há limitação porque elas têm consequências. Às vezes, consequências negativas. Então, eu trabalhava muito com essas crianças a questão da diferença, né? A diferença dos corpos, a questão dos limites dos corpos e preservação. Os cuidados que eu tenho que ter com o meu e os cuidados que eu tenho que ter com o outro. Principalmente se o outro é menor que eu. Principalmente se o outro vem de uma outra realidade. Como conversar isso com o outro, como trocar. Então, um grupo que inicialmente começou como educação sexual, ele depois se tornou um grupo operativo, um grupo terapêutico, né? Porque a gente falava de muitas outras coisas, como os conflitos que aconteciam entre eles. E é isso uma coisa que o jovem gosta muito, né? Sim, ele gosta de aprender sobre ciência, biologia, mas ele gosta também de falar disso porque grande parte das coisas que acontecem na escola tem a ver com as relações, os vínculos. E o que tem nas relações e nos vínculos? Sexualidade. Não sexo, sexualidade. Ela está lá, ela está permeando as relações, né? Ficar, paquerar, se interessar, se mostrar. A gente está no mundo dos likes, né? No mundo onde você posta no Instagram. Sim, isso atinge as crianças, isso atinge os jovens, né? Como eu posso falar disso com eles e também falar ao mesmo tempo de respeito, cuidado, preservação, empatia, né? Quer dizer, para eu falar desses conceitos tão abstratos, eu vou para o concreto, né? Eu vou para os fenômenos que estão acontecendo lá e vou falar, vamos colocar na roda aqui. Né? E esse exemplo que o Rinaldo traz é ótimo. Colocar na roda, todo mundo na mesma altura. Eu não estou aqui para ensinar vocês, mas eu estou aqui como um representante, sim, do mundo adulto. E isso que está acontecendo aqui, a gente precisa conversar. Né? Porque existem limites, existem consequências. Como vocês veem isso? Né? E você vai ter vários relatos, alguns que vão corroborar com o mundo adulto, outros que vão mostrar ingenuidade, dúvida, medo, trauma. E aí as próprias crianças, elas começam a ajudar umas às outras.
com o mediador lá, com o facilitador lá, com o terapeuta lá, com o professor coordenador lá. Ou seja, a pessoa que vai tomar em suas mãos essa tarefa de ser um espaço de escuta, né? Sendo que isso precisa estar alinhado com os pais, com a escola e com os alunos. Aí ele tem sucesso, né? Ou seja, a gente não vai criar um espaço de escuta porque, eu já trabalho com isso, eu acho importante isso para a escola. Não. Eu, como adulto, eu tenho que saber que existem etapas, existe uma hierarquia, e se isso for possível para todos, isso vai trazer benefício para todos. Se existe dificuldade, resistência, vamos falar das dificuldades das resistências. Vamos falar das possibilidades, né? E a gente sabe, existem muitas escolas que têm muita dificuldade em relação a essa temática de educação sexual, né? Porque muitas vezes existem fantasias, mitos em relação a isso, muito arraigados lá. E você precisa ir lá conversar com isso, né? Muitas vezes os pais falam, não, imagina, vou deixar um marmanjo barbado falando de pinto com a minha filha. Não é isso, né? A gente vai falar de muitas coisas do corpo, da relação, do cuidado. Eu vejo a educação sexual, principalmente nos dias de hoje, como cuidado, inclusive relacional, e preservação. E aqui a gente está falando de abuso sexual infantil, a gente está falando de pedofilia, a gente está falando de coisas mais pesadas, né? Educar sexualmente as crianças é fazer com que elas entendam que o corpo delas tem possibilidades e tem limites. E intimidades e extimidades. Existem coisas possíveis e coisas não possíveis. Resumindo o que o Rinaldo falou perfeitamente, existe responsabilidade e consequências. Isso é claro para um adulto. Para uma criança, não. Para um adolescente, ainda não também. Então, o que a gente vai fazer? Vamos conversar sobre isso. Passo a bola para ti, Rinaldo. Poxa, maravilha, Renê. É engraçado que a gente vai trocando, né? Você falou aí da importância das hierarquias, né? Eu vejo como é desafiador para as escolas, e aí públicas e privadas, a gente superar uma cultura de apontar o dedo para o outro lado sempre que surge um problema. Uhum. Surge uma criança que mexe com o bilau do outro no banheiro, ou dá porrada, não importa o quê. A tendência natural da escola é apontar o dedo para a família. E muitas vezes a criança vai com nota ruim, a família aponta o dedo para a professora porque não está dando conta. Então, é importante você colocar essa questão da hierarquia, né? E a gente, como uma pessoa de fora, nós chegamos por último nessa história, na vida das crianças. É uma das ordens do Hellinger, né? Essa ordem de chegada. Então, quem chegou na vida da criança primeiro? São os pais. Então, a escola está, de alguma forma, a serviço dos pais. Eu digo isso para os professores, e às vezes é difícil eles compreenderem a profundidade disso. Eu falo, olha, porque é graças a esses pais que as crianças estão aqui, porque a gente, às vezes, vive um mundo de se endeusar as crianças e de se culpar tudo os pais. Então, pelo menos o que eu falo com as professoras e com a diretora eu sempre, quando inicio o trabalho no ano letivo, eu faço uma conversa com os pais geral, antes de ter problemas. Explico o trabalho, falo que a gente vai fazer desenho dos pais, eles vão estar dentro da sala de aula, o desenho deles nas paredes para os pequenos, eles podem ir lá, eles podem ver que a gente entende que as crianças são deles e tal. Agora, quando surge um problema, essa é uma hora que eu acho que é preferível você primeiro tentar resolver o problema na escola. Porque se nessa hora você vai aos pais, a tendência é você ir com um olhar de julgamento e o pai já sabe, porque provavelmente isso já, né, o pai já percebeu que tem um problema. Então, essa coisa de nós, enquanto ajudantes, temos o nosso lugar de entender que primeiro os pais, depois a escola. Agora, também eu digo isso para os pais. Olha só, enquanto seu filho estiver nessa escola,
entenda que essa é a melhor escola do mundo para o teu filho, porque é a que ele tem hoje. Não fale mal dessa escola, não reclame dessa escola na frente do teu filho. Da mesma forma, quando a gente diz para a professora, não critique os pais dessa criança, nem em pensamento, porque a gente sabe que a criança está conectada com esse campo, porque na hora que a gente faz isso, a criança tem uma lealdade com esse pai. Esse é um desafio. E a gente poder, na prática, resolver os problemas a serviço da professora e da escola, levando para os pais a solução e não mais o problema, é um trabalho que eu acho que todos ganham, né? E a criança se sente leve, porque percebe que está todo mundo ali, junto, de braços dados, apoiando o desenvolvimento dela. Temos algumas perguntas aqui, né? Eu queria saudar aqui Cadê? Sumiu as perguntas aqui, meu Deus. Eu vi que o Marco Almeida entrou aqui, grande parceiro. Marco é um querido, além de tudo, meu consultor para assuntos da tecnologia, que eu sou péssimo, e ele que me ajuda. Ele fez um comentário aqui, o Thiago. Vamos passar, já tem 1h10. Tem duas perguntas que eu estou vendo aqui. Eu proponho de ler as duas perguntas, falo um pouquinho do que eu acho, passo para você. São duas perguntas bem distintas. Olha, Paula fala, eu tenho dúvidas sobre a partir de quando e como conversar com as crianças sobre o abuso sexual infantil ou se não devemos falar nisso. E o Tiago pergunta como lidar com a namorada e filhos pequenos no caso de pais separados. Qual o momento de falar, agir e mais? Eu vou começar pela segunda, deixar a mais espinhosa para você. Que eu acho Perfeito. Muito, você já entrou nele e eu queria também te ouvir, né? Eu digo dessa segunda pergunta porque foi uma vivência minha. Eu me separei quando meu filho era muito pequeno, tinha 3 anos, e é um processo muito duro. Não foi uma separação rápida, né? A gente tentou durante 2 anos, pelo menos, de reconstruir a relação. Já tinha 9 anos. Por fim, a gente entendeu que teria que se separar. Agora, nesse período desses 2 anos, a criança estava vendo tudo, né? Então, assim, aí a minha opinião, e depois também você fica à vontade, se você tem outro entendimento, eu acho que a gente, enquanto pais, a gente está no nível superior ao dos filhos. A gente não tem, em primeiro lugar, por pior que seja a relação entre os dois, de falar mal para o filho. Agora, no meu caso, eu me lembro que a gente brigava nessa época da separação e lá pelas tantas o meu filho, já no processo da separação, ele, num certo momento, ele falou, papai, mas por que vocês estão se separando? Eu não quero que vocês se separem. Eu comentei com ele, filho, você se lembra como a gente brigava? Em alguns momentos, a gente gritava. E eu me lembro, uma das situações que eu me lembro, meu filho, é de você com as 2 mãos no ouvido, falando, para de brigar. Então, assim, em momento algum, a gente escondeu dele as dificuldades que nós estávamos vivendo. Nós estávamos vivendo em família, ele estava percebendo tudo, e, claro, estava sofrendo com isso, e a gente estava sofrendo junto, mas o momento sempre também, assim como aquelas perguntas do início, né, que tratam da sexualidade, né, na primeira infância e tal, eu prefiro esperar que a criança venha a pergunta. Ou, se eu percebo que a criança está muito triste, eu posso até ir até ela para saber o que ela está sentindo, né, provocando ela a falar um pouco dessa tristeza, e a partir da fala dela, eu respondo aquilo que ela está perguntando, não escondo nada. Porque a gente sabe quanto a criança percebe isso e o quanto não faz sentido a gente manter uma relação porque a criança vai sofrer em caso da separação. E foi muito legal porque quando eu disse isso para o meu filho, já ele tiver até uns 3 anos, ele olhou para mim, ele se lembrou dessa briga que nós tivemos de um falar muito alto com o outro e tal, e aí para ele entendeu que fazia um sentido. Eu já vi outras experiências de casais que ficam muito contidos, não brigam, e aí quando se separam, comunicam o filho que estão se separando. E aí a criança também não espera lá.
assim do nada. Então, nesse sentido, para ele, eu acho que assim a gente também ter tentado esse processo, ter brigado, ter sofrido aí com o traçamento do relacionamento amoroso, mas termos tentado durante 2 anos ali juntos e termos tomado a decisão de separar, para ele também fez o sentido de que aquilo ali tinha a ver com a realidade, tinha a ver com o que ele viu durante 2 anos. A gente estava em casa separado, eu falei, não tem mais esse tipo de briga. Né? Por quê? Porque eu pego você na escola, eu devolvo na escola, ela pega na escola, devolve na escola. Né? É por isso que a gente se separou. Então, a pergunta, me parece, o que me ocorre reagir é nesse sentido, de que, da mesma forma, se a criança traz uma questão, não sei, não precisa de se esconder. Agora, também, eu acho que tem espaço, se está havendo uma questão no casal, e falar, olha, essa é uma questão do seu papai e da sua mãe. Veja que nós vamos resolver isso entre a gente, e você não se meta nisso. Às vezes eu tinha essa coisa assim, olha só, isso não se mete na nossa vida. Porque o filho ele quer salvar, ele quer se interpor, ele quer cuidar. Então, na Palestrança, eu tinha, aí talvez um pouco maior, eu falava, olha só, né? Essa história é nossa. Você tem que ir para a escola, nós dois te amamos, né? Nós somos o seu pai e a sua mãe, e a gente vai resolver essas nossas situações de um jeito ou de outro. Não se mete na nossa vida. O que você tem que fazer é ser feliz, é brincar, é ir para a escola, é estudar, porque com o tempo, tenha certeza que a gente vai se acertar e você pode fazer para nos ajudar e seguir a sua vida. E não tentar resolver o nosso problema. Que é o que eu falo também com as crianças, que muitas vezes na escola eu estou fazendo essa dinâmica dos pais e tal, aí um falando que eu vejo os pais atrás dele, o menino levanta a mão, ô tio, eu não gosto do meu pai, não gosto porque ele bate na minha mãe, e aí eu não gosto dele. Aí eu chego perto dele e falo assim, olha só, você tem todo o direito de me falar isso, eu acolho a tua indignação, mas eu quero te dizer o seguinte, o seu pai tem um lugar no meu coração, sabe por quê? Porque se o seu pai e sua mãe não tivessem se encontrado algum tempo atrás, tivessem se amado, né, com muita força, você não estaria aqui e agora você é fruto tanto da sua mãe quanto desse pai. Então, para mim, ele é o pai certo para você e eles são grandes, eles vão se resolver. E o que você precisa fazer para alegrar o seu pai e a sua mãe é deixar com eles os problemas que eles têm e tentar vir aqui para a escola, brincar com seus amigos. Eles vão ter 2 problemas. Eles vão ter o problema que eles estão brigando e vão ter ainda que lidar com essa questão de você estar preocupado com isso. E é interessante que muitas vezes a criança, quando não gosta do meu pai, ele é uma casca de banana que ele joga para a gente, como mediador ou professor, entrar nessa história acusando o pai, que está batendo na mãe porque é uma coisa errada. E quando você sai desse lugar de julgamento e acolhe a vida como ela é, e fala que essa é uma questão deles, é impressionante como a criança ela se sente mais leve. Porque, no fundo, ela tem uma lealdade para esse pai, mesmo esse pai que ela falou que não gosta dele, porque ele bate na mãe quando chega bêbado em casa. Então, enfim, é o que eu teria a falar, Renê, por favor, esquece de falar da pergunta sobre a questão do abuso. Da Ana Paula. Sim. Vamos lá. Só ainda fazendo parênteses ao que você falou, né, Reinaldo, que eu acho muito importante isso, né? Eu como mediador, eu como facilitador, eu aceito o fato, não quer dizer que eu concorde com ele, né? Então, sim, eu tomo no meu coração o teu pai também. Eu aceito, ele é seu pai. Agora, isso não quer dizer que eu concorde com o fato da violência que ele faz. E é interessante que quando a gente fala do jeito que você falou com a criança, ela começa a perceber que tem essa questão abstrata, semântica e fundamental, né? E muitas vezes isso também aparece nas temáticas de sexualidade, né? Muitas vezes alguns pais falam para os filhos, eu te aceito como meu filho, mas eu não concordo com a forma como você vive sua sexualidade. Legal, pai.
Só que isso é problema meu. E é uma temática, isso não vai ser resolvido assim, mas assim, é um ponto. E é importante. O meu lugar de filho, filha, está preservado. Agora, concordar ou não, isso já é outra temática, e aí entra o adulto. Debater isso como um adulto. Mas agora eu vou falar de uma temática que foge disso, né? A pergunta da Ana Paula Santana, ela seria talvez uma live à parte. Tá? A questão do abuso sexual infantil é uma realidade. Muito mais frequente do que a gente imagina, aqui no Brasil, no consultório, no posto de saúde, nas escolas onde eu trabalhei. E a sua pergunta ela é fundamental, porque quanto antes os pais trabalharem com a criança a questão do que pode e não pode com o meu corpo, melhor para esta criança saber se proteger em relação ao outro. Quando que é o momento? Quando você começar a falar para a criança dos cuidados que ela tem que ter quando ela faz xixi, quando ela faz cocô, o menino faz em pé, a menina faz sentado, o menino limpa o piu-piuzinho na ponta, a menina passa o papel higiênico. Esse é o momento onde a gente começa a falar de cuidados, não só no sentido de higiene, mas no sentido de preservação daquela área. Então, por exemplo, a gente estava falando de beijo, né? Quando a gente para de beijar a boca do menino ou da menina, ou desde o começo a gente não beija, a gente fala, então, filho, porque isso aqui é muito pessoal, isso é muito íntimo. Tem certas partes do seu corpo que são só suas. E ninguém pode mexer nelas sem sua permissão. E é muito interessante, a criança, ela percebe quando algo é uma brincadeira e quando algo é intencionado. Ela não entende, mas ela percebe. E quando ela teve esse papo já com um adulto, ela rapidamente procura ajuda. Ela rapidamente procura a mãe, o pai, o tio, a tia, o vô e a avó e fala, olha, aconteceu isso e eu não me senti bem. Eu achei estranho. Então, do que a gente está falando? Não é para mexer no quiquito, na mimica, sem autorização da criança. Né? E pode falar para a criança desde pequeno, isso aqui é o seu tesourinho, isso aqui é a sua área privada. Né? Papai e mamãe vão te ensinar como você cuida disso. Mas é seu, é para você cuidar. E qualquer um que quiser olhar, quiser mexer, e você não se sentir bem, fala não e procura um adulto. Procura sua professora, procura seu coordenador, procura papai, procura mamãe. Quer dizer, a gente já vai instruir a criança nesse sentido. A questão é, muitas vezes isso acontece intrafamiliarmente. Por isso que eu falei, é um tema bem complexo. Né? Da mesma forma, a criança, muito cedo, o pai e a mãe têm que falar, sim, você é o nosso filho, mas o seu corpo é seu e você vai descobrir ele. Né? Então, se a criança demonstra um certo desconforto com uma brincadeira que o tio, que o primo, que a tia está fazendo, é legal, às vezes, validar isso. Né? Chegar para a criança e falar, não, tudo bem, você não está à vontade. Chegar, desviar um pouco, não, ela não gosta muito dessa brincadeira, tal, para mostrar para a criança que não é besteira. Ela pode, sim, de repente, não gostar que alguém puxa a bochecha dela desse jeito. Ela dói, né? Dói, né? Então, tá, você pode, de repente, fazer um carinho e tal. Na verdade, é aquela coisa, né? Todos nós funcionamos através de carícias e reconhecimento. Né? Isso vai dando formato ao nosso corpo e às relações. Só que todo mundo, o Rinaldo de um jeito, o Renê de um jeito, tem formas de carícia e formas de reconhecimento. E isso a gente tem que mediar junto com o outro, ver qual que é a medida do outro, se existe uma congruência ou não. Complexo. Mas assim, para a criança, eu falo, o seu piu-piu, a sua mimi,
Isso é seu. Você cuida. Né? Se precisar de uma orientação, papai e a mamãe te ajudam. Mas ninguém mais. Né? E a gente também pode ensinar isso através do banho. Né? Algumas famílias, né, entram no banho junto com a criança. E aí já também pode falar, olha, tem que lavar bem isso aqui, tem que cuidar bem disso. Né? Na frente, atrás, na boca. Né? E a criança ela vai experimentar, às vezes, com crianças da mesma faixa etária. E se isso acontece, a gente conversa com ela, mas isso não é o fim do mundo. Essas são experiências. O problema é quando alguém de uma idade muito díspare da criança, utilizando da ingenuidade da criança para obter satisfação. Isso é perigoso. E por mais que, de repente, eu falo que essa pessoa não sabia o que estava fazendo, eu preciso proteger o menor. Eu preciso proteger o pequeno. Né? Porque isso pode causar um problema, um trauma muito grande para a vida adulta depois. Né? Então, Ana, não sei se eu respondi, mas assim, essa é uma temática delicada. A gente tem muitas coisas escritas sobre isso, eu já escrevi algumas coisas sobre isso, né? Mas é pano para manga. Mas sim, a gente pode, a partir do momento que a gente fala dos cuidados com o corpo, com a criança, a gente já falar também da intimidade, dos cuidados tanto higiênicos com o corpo, como também cuidados em relação à manipulação, a mexer. Né? A criança pode se manipular. Agora, outras pessoas manipularem a criança, não. Isso a gente pode falar. Tem um vídeo de educação sexual que foi feito pelo Ministério da Educação português. Eu baixei esse vídeo no meu canal, porque é fantástico. É um vídeo voltado para a criança, é uma animação, onde fala das áreas secretas, né? E que um adulto não pode mexer nas áreas secretas de uma criança. E essa animação, ela teve um efeito muito positivo, porque muitas crianças começaram a procurar professores tal para tirar suas dúvidas e às vezes para denunciar certos comportamentos inadequados, né, que aconteciam no meio social ou no meio intrafamiliar, né? Isso é um assunto de adultos, né? E aí os adultos têm que ver o que está acontecendo, né? E se preserva então a criança, a inocência, a ingenuidade. Maravilha, Renê. Poxa vida, muito feliz aí de estarmos tendo esse bate-papo. Queria só comentar aqui duas falas aqui da nossa amiga Daniela. Daniela é colega de formação da Constelação Familiar, assim como o Marco Almeida, diretamente de Portugal. Daniela falou, é importante ir frustrando seu filho Édipo e esse filho Édipo e essa filha Electra, com jeitinho, é aquilo que nós falamos lá no início. As perguntas. Daniela também fala que essa ideia de não julgamento na escola já me trouxe muito alívio. Daniela tem filhos que estudavam na mesma escola que meu filho, então a gente troca figurinhas e aprendemos nessas trocas bastante coisa. Meu querido amigo Renê, temos 1h25 de conversa. Eu te passaria assim a palavra para as suas despedidas. Você colocou uns livrinhos ali atrás, eu acho que é oportuno você falar deles. Você falou do teu canal, é importante você também aproveitar esse espaço para uma propaganda aí do seu canal, enfim, fique à vontade, e aí depois eu encerro por aqui. Obrigado, Rinaldo. Né? Lembrando para todos que essa temática é super extensa, né? Então, logicamente, a gente tocou, né, bem de leve, mas é muito extenso, tem muitas dúvidas aí, e eu posso dizer para vocês que eu trabalho com a educação sexual desde 2001 e ainda sou pego em saias justas, ou seja, não tem um momento onde a gente sabe tudo. E eu aprendo muito com essas dúvidas que os pais trazem, que os professores trazem, que as crianças trazem, né? E a gente tem literatura sobre isso, né? Então, se você tem dificuldade de repente abordar isso com seu filho, sua filha, existem livros, por exemplo, como esse, né? Que bicho é esse? Né? Esse é da Brasil Leitura, né? Voltados para a educação sexual,
né? Existem guias que, inclusive, ensinam aos pais, né, como falar sobre isso. Por exemplo, esse é um dicionário, foi um dos primeiros que eu comprei da Melhoramentos, dicionários de orientação sexual. Porque antigamente a gente falava orientação sexual, a gente não falava educação sexual. Hoje a gente usa o termo educação sexual, né? Orientação sexual, a gente fala outra coisa agora, né? Mas, deixando claro, se vocês forem em qualquer livraria grande, vocês vão encontrar livros voltados para a educação sexual. E os livros geralmente vão falar muito da questão da diferença, né? Da questão da gravidez, da questão de higiene, cuidados com os órgãos genitais, sexuais, a questão da reprodução, como ela funciona, o que é, e bem mais para frente, aí já em livros mais voltados para adolescentes, entra na questão sexual mesmo, né? Na questão dos cuidados com a sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis, relacionamento, toxicidade e temas adultos, né? Mas sim, né? Principalmente para os adolescentes, o espaço de escuta de educação sexual é muito rico dentro da escola, né? Com os pequenininhos a gente faz espaços de escuta pontuais, né? Quando surgem fenômenos, né? E às vezes a gente até trabalha individualmente com aquela criança, com aquela família, né? Mas assim, literatura tem para isso. A nossa antiga prefeita aqui em São Paulo, ela, antes de ter sido prefeita, Marta Suplicy, ela tem muitas obras voltadas para a educação sexual, né? E eu lembro que, como estudante de psicologia, eu gostava muito de ouvir ela na rádio. Ela tinha um programa sobre sexualidade na rádio. Assim como hoje a gente tem uma série de outros, se eu não me engano, o Dr. Jairo Bauer ainda tem um programa no UOL, onde ele fala sobre sexualidade. E tem outros, né? Vários profissionais médicos, psicólogos, se disponibilizam nas mídias para falar desse assunto, né? É uma saia justa? Aham. E dá para a gente conversar com isso. Dá para ser leve, dá para ser espontâneo, porque é natural, né? Busquem esses espaços, é útil, né? Eu depois, Rinaldo, em relação ao meu espaço, eu depois posto aí no YouTube, eu ponho o site, aí as pessoas podem acessar, né? Porque sobre o assunto da sexualidade tem bastante coisa escrita. Maravilha, Renê. Eu, ouvindo você falar, eu gostaria de refletir também com os pais, já nesse encerramento, de como pode ser importante, na hora da escolha da escola onde o seu filho pequeno vai ser matriculado, esse seja um dos itens lá de ser conversado, porque algumas questões elas tendem a ser muito mais fluidas no ambiente escolar. Eu acho que você pontuou muito bem aquelas questões dos cuidados, quando é bem pequenininho, que realmente é em casa. Agora, tem algumas questões já um pouco maior da educação sexual, é muito mais relaxante, eu acho, isso vir na medida que a criança está brincando ali com seus colegas, surge um fato concreto e a escola sabe se posicionar com relação a isso. Então, pelos pais poderem, nas conversas preliminares, perguntar para a escola, vem cá, qual livro que você está usando? Quando é que você começa com essa questão da educação sexual? Você aborda isso? Tem alguém que faz isso? Os professores são treinados? Eu me lembro que algumas vezes, quando eu puxava algum papo com meu filho, aí um pouco maior, ele falava assim, papai, eu já vi isso há 2 anos lá na minha escola. Eu falava, poxa, que bom, o que você viu? Me conta que eu estou curioso. Essa troca de que, já que ele não trouxe para mim, eu também não falei, mas chegou a certa hora que eu queria saber até que ponto ele estava conhecendo o mínimo das questões, e ele, quer dizer, eu sabia a bibliografia, porque eu tomei esse cuidado. Agora, aí eu vou dizer, dar um crédito aqui para uma escola, não vou dizer o nome da escola, não, porque, enfim, não sei se eu posso, mas que essa escola, meu filho estudou lá há muitos anos, e teve uma situação que a própria diretora me relatou, que eu achei muito bacana, e fiquei muito feliz que meu filho estava lá, nessa escola. Porque foi uma das idas minhas lá para falar sobre meu filho, onde eu propus ir lá,
para saber da escola como ele estava indo, e perguntei como essa questão da sexualidade estava sendo tratada. E aí ela me contou um caso que tinha acontecido na semana anterior, onde a turma dele, eles estavam brincando no parquinho que tem na lateral ali da escola, e ela, por acaso, estava na janela da direção, que era o segundo andar, vendo as crianças brincando, e lá pelas tantas, a professora viu que dentro de uma das casinhas tinha um menino deitado na cama e 3 amiguinhos brincando de fazer massagem com ele. E aí a professora mostrou para ela ali, ela viu, entendeu aquilo, ela falou assim, pode parar com isso agora, a escola não é lugar para isso. Nesse sentido de dizer, aqui na escola não é lugar para isso. Eu achei legal porque não é isso que está errado. Galera, olha só, aqui não é um lugar para isso. A criança parou, foram embora, não teve questão, eles estão brincando ali de massagem, ela entendeu que era algo que não cabia na escola, provavelmente ela nem refletiu muito antes, ela viu aquilo ali e se posicionou, e eu achei bárbaro, porque é isso, né? É você também estabelecer, galera, isso aqui não. E aí não precisa nem conversar mais, porque, no fundo, provavelmente eles talvez já soubessem que aquilo não, mas não houve uma crítica àquilo, isso está errado, isso é ruim, não fez uma roda para isso, porque não precisou. Ali está e vida que segue. Então, eu acho que a escola é um ambiente importante nesse processo. Como você falou dos livrinhos aqui, eu vou fazer propaganda do meu, chama-se Mediações Sistêmicas das Escolas, onde eu, na verdade, faço uma homenagem que eu faço aos professores e à direção de 2 dessas escolas, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei, primeiramente, para fazer uma coisa que eu não sabia se ia ter espaço. Eram escolas públicas, onde as professoras ficavam das 7h30 às 2h30 da tarde, direto com 35 crianças dentro de sala de aula, e a diretora falou, Reinaldo, eles têm que ficar aqui até 3h30, mas eu acho que ninguém vai ter cabeça de fazer nenhuma atividade entre 2h45 e 3h30. Eu falei, beleza, vamos fazer um encontro, quem sabe a gente faz alguma coisa que ajude eles, e se der vontade a gente faz um segundo. Aí fizemos um primeiro, fizemos um segundo, e aí o primeiro foi obrigatório, depois foi voluntário, e a gente começou a se reunir a cada 15 dias, e o espaço era um espaço muito mais para que as professoras trouxessem suas questões problemáticas dentro de sala de aula, e que outros professores pudessem dar um retorno de como eles resolveram aquela questão. Então, às vezes, uma professora mais inexperiente estava com um problema, que a outra professora mais experiente fala assim, olha, eu já resolvi isso dessa maneira, sem julgamento, sem dar conselho. Meu papel era esse papel de trocar essas experiências e de sempre que possível inserir essas ordens sistêmicas, essa abordagem filosófica das constelações familiares dentro da solução dos problemas, lembrando a importância dos pais, lembrando a ordem de chegada, lembrando os limites, porque no equilíbrio das trocas, a gente, quando causa um dano em alguém, a gente precisa fazer algo, né, para compensar esse dano. Então, assim, esse livro, na verdade, é um relato dessas 8 oficinas que nós fizemos com os professores, e ao final eu mesmo encerrei, que eu falei, bom, agora vocês continuam com essa conversa sozinhos, porque o dado mediador é esse, ele entra e sai, e eu, no final, tem 2 estudos de caso que falam de crianças, problemas concretos, aí sim, com as crianças, onde o interessante é que uma dessas escolas é dentro da favela, e uma criança batia muito num determinado menino, e como você falou, eu me lembrei, né, a sexualidade está em tudo. E por mais que esse menino apanhava, ele era apaixonado por essa menina, então era a forma como ele tinha de chamar a atenção dela. Ele implicava com ela era maior do que ele, grande, forte, ela batia nele, aí era aquele problema, ela era chamada na direção e tal. E daqui a pouco ele cutucava ela de novo, falava mal dela e ela brigava. É assim. Então, o livro tem 2 estudos de caso que falam disso. Eu tenho também um canal de Facebook e de Instagram, onde eu vou fazendo um pouco dos relatos desses estudos de caso. O canal do Instagram é mediaçõessistêmicas.rinaldo e a minha página de Facebook é Rinaldo Almeida. Renê, meu querido amigo, eu gostaria muito de te agradecer pela disponibilidade de estar aqui, agradecer a participação de todos. Eu não sei, acho que não tem mais ninguém que participou nesse finalzinho, mas vamos
como você mesmo disse, demos largada, né? Humildemente, a gente tocou, né, perifericamente, um tema que é um tema importante pelas perguntas, pela participação. A gente observa que é para isso que eu acho que essas lives se prestam, né? De levar um pouco dessas nossas experiências e para a gente também aprender. Aprendi bastante hoje aqui com você e seguimos juntos aí, tá bom? Muito obrigado, Rinaldo. Muito obrigado às colegas, aos colegas presentes pelas dúvidas, pela participação. E seguimos, né? Aguardando já o lançamento do segundo livro aí do Rinaldo, né? Para quando for. E a gente continua produzindo, né? A gente produz muitos textos que a gente disponibiliza aí na internet, nos sites. Vamos seguindo produzindo aí, né? O nosso campo é muito rico, né? É verdade. Maravilha, Renê. Boa noite, então. Boa noite a todos aí que estamos assistindo. Até uma próxima.